Salmo 100, somente o versículo 1. Somente o versículo 1. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Algumas versões vão dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, todos os habitantes da terra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, abençoa, Senhor, a ministração da palavra. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas menos, Senhor Deus, presas às questões que o nosso dia a dia impõe para nós como algo pesado, como algo que tira o nosso ânimo, como algo que quebra a nossa celebração, e ajuda a gente a ser cada dia mais adorador, a viver uma vida leve, Senhor. Em nome de Jesus, ministra isso ao nosso coração, porque nós estamos precisando disso. Em nome de Jesus, amém. Existem dois extremos na nossa educação. Ou somos educados por um pensamento crítico, extremamente crítico, e na maioria das vezes nós somos ensinados a ter um olhar tão crítico sobre as coisas, que quando a gente cresce, a gente esquece de celebrar a vida e adota o discurso do mais. Você sabe o que é o discurso do mais? Eu vou te dizer o que é o discurso do mais já já. Exemplo: por vezes uma pessoa se aproxima da gente e emite uma opinião dela a respeito de alguma coisa, algum assunto que ela quer emitir opinião. E aí a pessoa vem e abre o coração com você só porque ela precisa falar. E aí a gente adota o discurso do mais. Por exemplo, o Isaac chega para mim e fala assim: pastor, queria falar contigo. Eu falei: pode falar, Isaac. Aí o Isaac vai dizer assim: olha, eu tenho um problema danado quando eu leio Santo Agostinho, porque ele era um cara que me parece ser um pouco libertino, mas que se emendou no caminho, né? Então eu tenho um problema com ele porque eu gosto mais da ala de São Tomás de Aquino. E aí eu vou virar para o Isaac e falar assim: Isaac, Santo Agostinho era libertino, mas... E aí eu já estou emitindo a minha opinião em cima de um desabafo dele. Só estou dando um exemplo muito superficial para você aplicar na sua vida. Porque a gente, às vezes, acha que dá conta da vida do outro com o mais. Então a pessoa emite uma opinião e a gente vem em cima com outra opinião, focada no nosso senso crítico, e às vezes o nosso senso crítico é tão exacerbado que a gente manda a pessoa embora triste, né? O cara sai cabisbaixo, deprimido, né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre o Ultimate Fight, a final do TUF, e aí ele falou o seguinte para mim: eu falei, pô, gostei da vitória do Léo Santos, moleque muito bom, cara. O cara, pegou no Katagatame e acabou com a luta. Aí ele falou: mas o jogo dele não é adaptado para MMA. Eu falei: vai tomar banho. Sempre tem um mais. Toma banho, cara. Esse mais às vezes perturba a nossa vida, porque às vezes você só quer emitir uma opinião. Às vezes você só quer falar o seguinte: eu gostei disso. E quer que o outro olhe para você e fale assim: beleza, respeito a tua opinião. Esse nosso senso crítico é um extremo é um lado da moeda, é um extremo da vida. E isso se manifesta principalmente quando a opinião da pessoa vai contra uma opinião nossa. E quando isso acontece, a gente é mestre em usar esse discurso. Assim que a pessoa termina de falar, nós pacientemente ouvimos a pessoa falar, tomamos a palavra e dizemos: isso é mesmo assim, mas... E a gente acrescenta tudo aquilo que é o contrário do que a pessoa disse. Se eu estou ensinando, isso é válido. Mas se eu estou batendo um papo, isso é chato. Isso é chato. Isso cansa. Outra coisa que faz parte dessa educação crítica é a nossa forma de viver achando que só o que a gente faz tem valor. Aquilo que é a ideia do outro, que não inclui nossa mente genial no processo criativo, não presta. Só o que a gente faz é que presta. O que o outro faz eu desvalorizo. Se eu pegar o baixo aqui e fizer um solo mequetrefe, pedir para o Jairinho subir aqui, que toca 852 mil vezes mais do que eu, e ele fizer o solo, eu vou falar assim: solo aí é legal, mas essa escala é muito manjada. Você conhece gente assim? Eu conheço.
É gente que, se você comprar uma camisa maneira, e você falar assim, caraca, aí, comprei uma camisa maneira, o cara fala para você, fala assim, eu tenho 2 dessas. É gente que se prevalece até do prejuízo. Você fala assim, cara, eu fui descer aquilo ali de bicicleta, caí, ralei o joelho. Quando eu fui descer a mesma ladeira, eu quebrei a perna. Sempre é mais. Sempre o que ela fez é melhor do que o que você fez, ou pior do que o que você fez. Isso é chato. Isso irrita. E isso quebra a celebração. Quebra a celebração da vida. Às vezes eu só quero celebrar a vida com você. Às vezes eu só quero chegar e te fazer um elogio. Só isso. E às vezes eu só quero que você aceite o elogio. Só isso. Então, na minha caminhada, eu fui aprendendo algumas coisas. Eu queria compartilhar com você hoje aqui. Hoje a palavra é mais pastoral. Pode ficar tranquilo. Ninguém vai apanhar hoje. Todo mundo vai sair daqui sorrindo, feliz da vida. Por quê? Porque na minha caminhada eu aprendi algumas coisas que são valiosas. Por exemplo, valorizar e qualificar o outro. Isso é valioso. Ter o outro em maior honra do que você. Isso é bíblico. A Bíblia diz que quando eu chegar num lugar, eu tenho que me sentar no melhor lugar ou no pior lugar? No pior lugar. Por quê? Porque se eu for digno, o cara me chama para a cabeça da mesa. Senão eu estou no meu lugar ali mesmo. Porque eu já me encontrei e estou ali, beleza. Mas tem gente que sempre quer a cabeça da mesa. Faz parte dessa educação crítica ao extremo. Querer sempre a cabeça da mesa. Faz parte dessa criação crítica ao extremo. Desse pensamento muito crítico. Achar que as coisas que nós fazemos são mais valiosas do que as que os outros fazem. Por muitas vezes eu passei por isso no ministério. Eu chegava com um evento, falava assim, olha, eu preparei um evento, gastei uma semana preparando esse esboço para trazer aqui, e está aqui o esboço. A pessoa pega o esboço, tipo tropa de elite, né? Pega assim, não vai dar certo. Bola, joga fora, assim, eu vou dar um jeito. Mas você nem analisou, não vai dar certo. Por vezes, é por experiência. E por outras vezes, é por medo que a coisa dê certo. Se der certo, como é que eu fico, né? Então, aquilo que é a ideia do outro, que não inclui o nosso processo criativo genial, não presta, eu não apoio. Ou então, quando eu percebo que aquilo vai dar certo, eu saboto. O outro lado da moeda é a falta de educação. A falta de educação expõe pessoas pela falta de noção do indivíduo mal educado. Ele mesmo não se expõe, porque ele já está em evidência. Mas ele expõe você, que não tem nada a ver com a história. Isso quebra o sentido de celebração. Porque você fica inibido de se manifestar. Porque o mal educado pode a qualquer momento acabar com a tua festa. O mal educado pensa que é livre e que vive celebrando a vida. Mas na verdade ele é inconveniente. O conceito dele de celebração da vida está mais ligado à acomodação do seu estilo de vida desregrado do que com o júbilo que a Bíblia fala. Celebrar com júbilo na Bíblia significa, sabe o quê? Bradar, gritar para o mundo que Deus é bom. Celebrai com júbilo ao Senhor. Grita para o mundo que Deus é bom. Brada para o mundo que Deus é bom. Para de ser crítico. Começa a olhar a vida colorida. Essa vida não é preta e branca. A vida é colorida, cara. Começa a ver a vida de uma forma mais suave, mais leve. Senão a vida vai passar e a gente morre em amargura. E o outro lado, que é o outro lado da moeda, deixa de ser inconveniente, cara. Senão você vai passar a vida sendo afastado dos meios onde você tenta se inserir. Porque ninguém quer conviver com uma pessoa inconveniente. Você quer conviver com uma pessoa inconveniente? Você está tendo um particular com a pessoa chega, vai lá, atrapalha tudo, acaba com tudo, te zoa, te expõe no meio da multidão toda. Ninguém quer isso. A gente vive para celebrar o Senhor. A gente vive para isso. Não para murmurar contra Ele. Toda vez que eu murmuro, eu estou dizendo a Deus que aquilo que Ele tem me dado é pouco, não basta. Não é? Eu viro para Deus e falo, Senhor, minha vida está desse jeito aqui,
O Senhor não mexe na minha vida aqui. O Senhor não faz isso por mim. O Senhor não faz aquilo por mim. O Senhor não faz aquilo outro por mim. A gente está dizendo a Deus, de uma forma mais subliminar, o seguinte: o emprego que você me deu não é bom. A forma como o Senhor me ensinou a viver é horrível. A minha singularidade no Evangelho é péssima. E para completar a fatura toda, eu não gosto do estilo de vida que o Senhor colocou para que eu vivesse. Murmuração, murmuração, murmuração. O contrário da murmuração é celebração. E a gente tem que celebrar, sim. A gente tem que celebrar com júbilo. A gente tem que dizer para o mundo, com a nossa vida e com palavras também, que Deus é Senhor. E que a vida é bela. E que as coisas vão acontecer sim conosco, porque todo mundo está sujeito a qualquer tipo de coisa que o mundo está oferecendo. Mas que Deus, que é o nosso Salvador e nosso Senhor, Ele nos alivia a carga. Ele troca o fardo dele com o nosso. E a gente começa a carregar um fardo leve. A gente começa a enxergar a vida de uma forma onde há esperança. Por vezes a vida massacra tanto a gente, mas tanto, que você olha para a vida e você pensa assim: eu vou desistir. Desistir não resolve nada. Desistir não resolve nada. A vida com Deus é boa. E tem mais. A gente não pode viver a vida como se ela fosse uma grande brincadeira. Tem as pessoas que vivem a vida como se ela fosse uma guerra. E tem as pessoas que vivem a vida como se ela fosse uma grande brincadeira. São dois lados da mesma moeda. Por quê? Porque senão a gente perde o filtro para reconhecer a autoridade. A gente perde o filtro para saber a hora de brincar. A gente perde o filtro para entender a hora de ser reverente. O jargão de hoje. Isso irrita. Isso é chato, cara. Às vezes a gente dá a desculpa de que a gente é original. Mas na verdade a gente não é original, a gente é chato. Fala assim: não, só assim porque eu tenho muita personalidade. Não, você é assim porque te falta personalidade. E aí você copia um modelo que vem de não sei onde. Tanto para ser inconveniente, quanto para ser duro ao extremo. Estava conversando com Maria no Facebook, e aí eu estava falando com ela, compartilhando uma parte de Eclesiastes, que Salomão diz assim: não seja demasiado justo. Não seja demasiado justo. Salomão já tinha vivido um tempão, já tinha passado por poucas e boas. E no fim da vida ele começa a perceber, sabe o quê? Meu irmão, justiça demais acaba trazendo injustiça. Assim como ele viveu o outro lado da moeda, ele descobriu também que esborna demais quebra a reverência. Ele foi um cara que teve 1000 mulheres e foi um cara que também reinou de forma magnífica em Israel. Foi o cara mais rico, o rei que mais produziu riqueza para Israel. Experimentou os dois lados da moeda. E no fim da vida ele foi perceber o equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio entre a severidade do nosso senso crítico, para a gente não ser demasiado justo, e nos tornarmos antipáticos, e ter um equilíbrio do nosso jeito despojado ao extremo, que afasta as pessoas pelo excesso de informalidade. Às vezes a gente é duro demais, a gente às vezes é informal demais. Porém, tem algo em comum entre esses dois tipos de pessoas que eu estou descrevendo. Elas estão tão preocupadas em cumprir o seu papel, que elas se esquecem de celebrar as conquistas da vida. Você quer um conselho de amigo? Celebre as pequenas conquistas da vida. Se quando eu terminar aqui, você esquecer tudo que eu falei, lembra só disso. Celebre as pequenas conquistas da vida. Às vezes, as frustrações de não ter conseguido conquistar algo maior inibe a comemoração das pequenas conquistas. Nós perdemos tempo contabilizando derrota, mas na verdade, todo dia Deus agracia a gente com vitória. Todo dia. Você quer um exemplo? Acordar. Acordar é uma dádiva de Deus. Ou você preferia não acordar? Acordar significa que Deus te deu mais uma noite de sono, que guardou a tua vida por mais uma noite e que está te dando mais um dia de vida, pelo menos mais uma manhã. Isso não é bom? Isso não é parte de Deus demonstrando a misericórdia dele? Então por que a gente é tão amargo com a vida? Essa semana foi uma semana cheia de altos e baixos para mim, né? Então, para completar, eu tirei o carro do seguro, 0 quilômetro,
explodi a cara do carro no traseiro de um outro carro lá no Barreto. O carro voltou para o mesmo lugar onde estava, na oficina. Estou sem carro de novo. Aí fiquei desesperadamente revoltado comigo, porque eu não podia culpar ninguém, porque a culpa foi minha. E aí, no meio desse toló todo, um desespero, um amigo meu me liga, o João Costa, que vem aqui de vez em quando pregar. Ele fala, pô, aí, vamos tomar um café aí no sábado. Eu falei, vamos tomar um café. E aí, a gente foi pro MAC, a gente sentou lá e tomou um café no MAC, eu, ele e Sandro. Mas foi muito bom. Foi um momento de celebração da vida, onde a gente sentou ali e a gente ficou trocando ideias sobre música, sobre igreja, sobre os nossos dramas, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas derrotas, sobre tudo isso. A gente riu da gente, cara. Eu ri dele, ele riu de mim. Por quê? Porque, gente, a vida já é tão difícil. Se você viver a vida encanado com essas coisas, murmurando, meu irmão, eu começo a crer que a sua determinação em ser uma pessoa triste e amarga vai fazer de você a própria amargura. E aí, na semana passada, quando eu estava com um carro bom ainda, eu falei, vou aproveitar o fim de semana. Peguei o carro, fui no Campo São Bento com a Érica, com a Betina, fiquei dando rolê no Campo São Bento, comprei bananada do camelô, comi bananada do camelô, que eu gosto muito, se você quiser me dar, eu aceito, eu gosto muito. Almocei ali no Mr. Chan, na esquina ali, baratinho, bonitinho. Depois peguei o carro, fui na praia, demos uma volta na praia, levamos a Betina para casa. Depois que eu dei um banho na Betina, ficamos curtindo, ela dormiu e tal, pá. E no final do dia eu virei para ela e falei assim, cara, hoje foi um muito bom dia. E a gente não fez absolutamente nada demais. Não teve nenhuma grande conquista. Fora o mico que eu paguei, deixa eu contar essa. O mico que eu paguei, que eu parei meu carro naquele estacionamento longitudinal assim, né? Aí parei o carro e fui embora. Estava traumatizado com o carro arranhado, carro batido, carro tudo isso, né? Porque eu tinha acabado de pegar o carro. Quando eu voltei, eu vi o carro parado, no lugar onde eu deixei, cheio de teco, todo arranhado de fora a fora. Eu apertei o negócio do carro, o carro fez o barulho, eu puxei a porta não abria. Puxei a porta de trás, a porta não abria. Apertei para abrir a mala não abria, nada abria. Eu falei, bateram no meu carro, Érica, caramba, bateram no meu carro. Meu carro estava do lado. Esse carro era idêntico ao meu, a mesma calota, mesmo tudo. Mas aí o gênio aqui teve a ideia de olhar a placa, né? Falei, pô, vou olhar a placa. Ih, olhei ao redor para ver se o dono estava olhando, né? Isso não é sair no jornal, né? Pastor, esposa e criança tentam roubar carro no Campo São Bento. Peguei meu carro, fui embora feliz da vida, celebrando mais uma vez que ninguém tinha arranhado meu carro. Na segunda-feira meti a cara lá, arrebentei o carro todo. Cheguei em casa, celebrei a Deus porque estava vivo. Meus irmãos, a tristeza de um dia não pode ofuscar o sorriso do outro dia. O que acontece de ruim com a gente não pode suplantar o que acontece de bom. Porque se você puser na balança aí, acontece muito mais coisa boa com você do que ruim. É porque a ruim pesa pra caramba. A ruim a gente fala, meu Deus, isso aqui agora, rapaz, como é que eu vou me virar, como é que eu vou fazer? Na hora da batida lá eu pensei, como é que eu vou pagar a franquia de novo? Aí o cara do carro da frente saiu do carro, eu falei, vou apanhar muito agora. Muito. O cara era um mutante. Eu falei, vou apanhar demais. Aí ele saiu do carro, olhou, e eu bati no carro do cara da frente, o carro da frente estava disponível e bateu no carro da frente. Eu falei, eu vou ter que pagar 3 prejuízos. Eu estava pensando em vender um rim. Eu falei, vamos lá, né? Aí cheguei lá, já vi olhando para a cara dos dois, os dois olhando para mim assim. Eu falei, eu vou pagar tudo. Estou consciente que eu sou burro, vou pagar tudo. E aí os caras viraram para mim e falaram assim, peraí. Aí o cara da Paraty da frente olhou. Meu irmão, comigo você não tem que pagar nada. Pegou o carro e foi embora. E o cara do Corsa que eu bati, né, atrás, ele olhou e falou, cara, o problema é que eu sou um para-choque, mais nada. E aí eu acionei o seguro, botei o carro do cara também no seguro, e tá tudo acontecendo, tudo fluindo. Mas depois que eu fui para casa, que o carro foi rebocado e tudo mais, eu fiquei pensando, sabe, a Érica poderia estar no carro, a Betina poderia estar no carro, poderia ter tido um problema danado com relação aos motoristas, se fossem motoristas mais bravos. Hoje no trânsito o pessoal mata por muito pouco, eu podia estar morto essa hora.
mas Deus me livrou disso tudo. Até colocou pessoas que foram vítimas lá do meu acidente, que são gente boa. Então assim, Deus é minucioso com a gente agradece muito pouco a Ele. Então, celebre as pequenas conquistas. Sabe, quando a grande conquista vier, você vai celebrar muito, mas celebre as pequenas também. Você quer ver outra coisa que é importante? Trabalho. Por mais simples que seja o seu emprego, ele é uma dádiva de Deus para a sua manutenção. É o que tem para hoje. Eu não estou pregando que você deve se conformar onde você está. Busca crescimento, busca aprimoramento, seja o melhor naquilo que você faz, entendeu? Porque tem um motivo nisso tudo aí que faz toda a diferença. Lá no seu trabalho, quando você executa a sua função, você faz isso não para o seu patrão, mas para Deus. Porque excelência não é como você faz, é para quem você faz. Se você faz para Deus, tem que ser o melhor. A gente que é crente, tudo que a gente faz é culto. Uma conversa nossa é um culto, nosso trabalho é um culto, nosso estudo é um culto, aqui é um culto. Quando eu desço lá para dar um abraço no Carlão, é um culto. Quando eu vou embora para casa, pego a minha moto, eu estou cultuando a Deus no trânsito. Tudo é culto. Então, excelência é para quem você faz. Se eu faço meu trabalho mal e porcamente, eu estou desonrando a Deus com o meu trabalho. Se eu faço meu trabalho com excelência, eu estou honrando a Deus com o meu trabalho. Meu trabalho é o seguinte, eu descarrego caminhão no Ceasa. Então seja o melhor naquilo que você faz. Não deixe uma caixa daquela cair. E se porventura cair, meu irmão, dá conta dela. Eu sou um empresário de sucesso e estou, no momento, expandindo meu negócio para 10 países diferentes. Faça isso da melhor forma possível. Da forma que agrade a Deus. Da forma que honre a Deus. Porque o seu trabalho é uma dádiva de Deus. O seu trabalho é uma bênção de Deus. Tem muita gente aí que daria muita coisa para ter um trabalho hoje. E não tem. Aí você fala assim, mas essa postura é uma postura do conformismo. Não. É uma postura da gratidão. Pelo que você tem hoje na mão. Tem gente que não tem nada na mão hoje. Você tem alguma coisa. Amanhã você pode ter mais. Isso depende diretamente de Deus, mas indiretamente de você. Porque você precisa se qualificar, você precisa crescer, você precisa estudar, você precisa fazer um curso técnico, você precisa fazer um curso profissionalizante, precisa fazer uma faculdade, sei lá. Mas você precisa se aprimorar e Deus vai te abençoar nisso. Tem que ter bom ânimo. Outra coisa importante é agradecer a Deus pela sua saúde. Porque Ele tem te dado saúde, Ele tem te sustentado na hora da enfermidade. Na outra semana lá, eu sou um palhaço, né? Betina teve febrezinha de 38. 38! Eu fiquei desesperado, já comecei a pensar um monte de coisa. Quando o nariz escorreu, eu já queria correr para a emergência, perturbar a vida da Irene, fazer um monte de coisa. E aí, calma, não é nada demais, só resfriadinha, tá resfriadinho e tal. Eu fiquei em desespero, fiquei em cólicas. Mas depois de uns 2, 3 dias, tomando uma vitaminazinha C, e não pegando o sereninho, ela ficou boazinha. Eu falei, Deus, muito obrigado, porque na hora do desespero, só o Senhor para consolar nosso coração, não adianta ninguém falar nada. Isso é uma coisa pequena, mas tem coisas que são muito grandes. Muito grandes, muito grandes. Isso é uma dádiva de Deus sem tamanho, gente. A pessoa que é ministrada por Deus e que tem consciência de que a graça de Deus é maior do que a enfermidade dela, a pessoa que é ministrada por Deus e recebe a graça de Deus de entender que a saúde dela é uma dádiva, é uma bênção, e por causa daquela questão você pode se locomover, você pode trabalhar, ou você pode se comunicar. Isso já era motivo de sobra para a gente viver ajoelhado agradecendo a Deus o resto da vida. Agora vocês vão rir, mas é inevitável. Você quer ver o que é uma parte de celebrar a vida muito importante? Rir. Só rir. Rir é uma bênção. Pode rir. Rir é uma bênção, cara. Quando você sorri, vou pesquisar isso, né? Quando você sorri, o seu corpo libera uma substância que promove bem-estar. Então, quem sorri mais tem menores possibilidades de ter depressão, de ter síndrome do pânico, de ter esse tipo de coisa. Nunca vai se entristecer, pastor? Óbvio que vai. Mas, gente, procurar enxergar a vida da ótica de Jesus
e não da ótica de Hard, a hiena. Lembra daquele desenho da hiena? Ó dia, ó azar, né? É muito melhor enxergar da ótica de Jesus, que sempre vê que coisas boas podem acontecer na caminhada. A gente sempre vê que coisas ruins podem acontecer na caminhada. Quando você traça um planejamento, você conta com o pior. Quem está falando isso é um pessimista. Seja bem-humorado. Enxergue a vida da ótica de Jesus. Sorria mais. Gente sisuda é chata. Não faz amigo. Ganha antipatia das pessoas que estão ao redor. Eu essa semana estou cheio de causos, né? Fui almoçar com 2 pastores da Nova Vida. Um teve aqui, Adriano. Deu uma palestra para os diáconos e obreiros. Vocês conhecem o Adriano aqui. E o outro é o Diniz, de Vista Alegre. Então a gente está formando um grupo e está sentando, conversando, almoçando uma vez por semana, trocando ideia. Eu fico rindo, porque é impossível ficar sério perto desses caras. É impossível. Eles ficam disputando quem é mais bobo. Isso reflete nas amizades, cara. Você é contagiado por aquele bom humor. Você é contagiado por aquele jeito de levar a vida, sabe? De encarar até as coisas que acontecem que são ruins de uma forma mais bacana, menos pesada. Eu prefiro viver assim do que viver como uma novela mexicana. Tem gente que é uma novela mexicana. Você já viu uma novela mexicana? Acontece um negócio excelente, todo mundo chora. Vai ter um casamento, todo mundo chora. Tem enterro, todo mundo chora. Nasceu uma criança, todo mundo chora. Aí houve um episódio onde tudo deu certo, aí no final todo mundo chora. Aí deu tudo errado, todo mundo chora também. É só chororô. É bom ser bem-humorado. Faz um apanhado aí na sua cabeça e pensa nas pessoas que você julga bem-sucedidas. Todas elas são bem-humoradas. Nenhuma delas é mal-humorada. Cadê Guilherme? Está lá embaixo, né, na escala, né? Se o Guilherme trabalha para o Ike Batista, aí vira e mexe, o Ike Batista passa lá atrás dele. Ele fala, rapaz, é muito maneiro quando ele fala isso. Rapaz, mas o cara é muito bem-humorado, cara. Ele passa lá, ele fala com todo mundo, ele cumprimenta todo mundo. É um cara que, pô. Aí você vai falar assim, o Ike Batista é o cara mais rico do Brasil, né? Mas, meu irmão, pensa bem numa coisa. A ordem dos fatores aí, no caso dele, pode não alterar o produto. Mas no nosso caso pode. Se eu for mal-humorado e duro, a possibilidade de eu viver mal-humorado e duro pro resto da vida é imensa. Mas se eu for bem-humorado, ainda que eu fique duro pro resto da vida, minha vida vai ser bem melhor. Mas, para quem é bem-humorado, as portas se abrem com muito mais facilidade. Então, meu irmão, seja bem-humorado por economia, pelo menos. Outra coisa importante, que eu acho que muita gente está esperando eu falar isso aqui, eu vou falar. Para libertar a vida de vocês, porque eu fui liberto disso também. Se permita. Se permita. Se permita o quê? Se permita, meu irmão. Essa semana eu fiz uma extravagância. Fui lá no MAC com o João Costa e Sandro. Sentei lá, investi um dinheirinho no café da manhã, mas foi um negócio que renovou minha vida. Pastor, você faz isso toda semana? Eu falei, não tenho condições, meu irmão, de fazer isso toda semana. Mas eu tenho que fazer uma vez. O que é que você quer? O que é que você... É um sonho teu de consumo? O que é uma realização? O que você quer? Vai uma sessãozinha de teologia da prosperidade. Então, meu irmão, minha irmã, é justo você se permitir um mimo. É justo você se permitir um mimo. Não sei qual é o seu, o que você quer, o que você gosta. Mas se permita um mimo. Faz esse exercício. Sai da tua rotina um pouquinho. A gente estava lá no MAC, aí o Sandro olhou para minha cara e falou assim, a janotada sabe viver, né? O pessoal sabe viver, né? O pessoal da alta sabe viver, né? Aí eu falei, isso é celebração. Isso é celebração. No seminário de casais eu vou falar muito mais sobre isso, tanto para os homens quanto para as mulheres, junto e separado. Então, eu vou além do que eu estou falando aqui agora. Mas é para que você perceba que a vida oferece muito mais coisas do que a gente está enxergando hoje. Talvez a gente esteja vivendo dentro de um poço, e a gente só veja o que está ali ao redor dentro do poço. Mas quando alguém pega você, tira do poço e bota lá, fora do poço, fora do buraco, você vai ver que tem um mundo muito maior ao seu redor te esperando. Então, meu irmão, faça uma extravagânciazinha.
Faça. Pastor Márcio, você está falando isso? Eu estou falando isso, eu mesmo. Não estou maluco. Faça uma extravagânciazinha. Compre uma coisa que você quer para você. Faça uma vontadezinha sua. Faça uma vontadezinha da sua esposa. Esposa, faça uma vontadezinha do seu marido. Pais, faça uma vontadezinha para o seu filho. Sabe por quê, gente? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, quando você receber, qual é a primícia? É o dízimo, é a oferta, certo? A primeira coisa que você tira do seu salário é o seu dízimo e a sua oferta. Segundo, você vai organizar seu orçamento para se permitir um mimo durante o mês. Não dá. Dá sim, tem que dar. Compra a camisa do seu time, vai a um rodízio, vai num show, viaja, compra alguma coisa que você quer muito. A vida é dura pra caramba, a gente precisa se permitir alguns luxinhos de vez em quando, isso não é pecado. Sai para celebrar com a família. Eu não tenho dinheiro, você não está entendendo. Vai para a praia de São Francisco e dá uma caminhada no calçadão. Não precisa de dinheiro para isso, só precisa de perna. Passagem, eu te dou a passagem, pelo amor de Deus. Eu faço a vaquinha, eu te dou a passagem para você ir. Coma um cachorro quente de salsicha, que é o mais barato. Tome um guaravita, sei lá, come um milho, faz qualquer coisa. Mas sai da rotina, pelo amor de Deus. Eu não tenho condições de ir na praia de São Francisco. Vai no Gago ali em cima, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa. Vai no açaí lá no final, imagina você está em Búzios, tomando um açaí. Em Búzios, está ali, uma beleza. Na Rua das Pedras vai ser meio difícil de imaginar, mas em Búzios, algum lugar em Búzios. E aí, para a gente caminhar para o final, eu quero deixar uma série de conselhos para você. Mas se você não guardar nada, guarda o seguinte: celebre os pequenos momentos de conquista. Celebre os pequenos momentos. Se você ficar esperando para celebrar os grandes, vai demorar, cara. Celebre os pequenos. Celebre não pelo número de troféus das suas conquistas, mas pelo gosto da aventura, da busca pelo troféu. A graça da conquista do troféu é a caminhada até ele. É lembrar de cada batalha ganha até a final. É lembrar que existe uma caminhada e que essa caminhada foi suplantada. Que você chegou na final e ergueu o troféu, mas ergueu o troféu é só a ponta do iceberg. Porque você já vem celebrando desde a primeira rodada do campeonato lá. Desde a primeira batalha ganha, você está celebrando. Celebre não pelas vezes que você chegou em algum lugar, mas pelas vezes que você teve coragem de partir. O maior problema com relação às conquistas da vida é ter coragem de começar. Se você conseguir tirar o seu sonho do papel, existe uma imensa possibilidade dele acontecer. Mas se você mantiver o seu sonho no papel, sabe quando é que ele vai acontecer? Nunca. Nunca. Se você olhar para o sonho e falar assim, não vai dar, você está certo. Se você olhar para o seu sonho e falar, vai dar, você está certo também. Tudo é a forma com que você enxerga as coisas. Celebre não pelos frutos que você colheu, que também devem ser celebrados um a um. São resultado de uma boa semeadura. Mas celebra pelo terreno que você preparou, pela semente que você lançou. Celebra por isso. A vida é um grande plantio, não tem jeito. Celebre não pela quantidade das pessoas que te amam, mas pela medida que teu coração é capaz de amar todo mundo. A quantidade das pessoas que te amam vai aumentar sensivelmente quando você entender que amar primeiro é a tônica do Evangelho. Nós estamos aqui porque Cristo nos amou primeiro. A gente faz uma confusão quando a gente fala de primeiro amor, não é? Fala assim, primeiro amor, o que é primeiro amor? A gente acha que primeiro amor é aquele sentimento da conversão, né? Não é, a gente é latino e a gente inverte as palavras. Mas quando a Bíblia fala de primeiro amor, ela está falando do amor que vem primeiro. Então, o problema de Jesus com a igreja do Apocalipse lá era o seguinte: vocês abandonaram o primeiro amor. O crivo de vocês não é mais o amor, o crivo de vocês agora é outro, mas não é mais o amor. O que Jesus está querendo dizer é que o amor vem primeiro. Então, abra o seu coração para amar. Deixe de ser ácido, deixe de ser ácida, crítica, deixe de ser tenso, deixe de ser tensa, relaxe um pouco. Nós esperamos amor dos outros,
mas nós não fazemos a nossa parte, que é amar primeiro. Celebre não pelas desilusões que teve, mas pela esperança que vence a frustração. Por quê? Porque as desilusões virão. Mas a esperança de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa, deve ser maior que a nossa frustração. A desilusão, na verdade, é até boa, porque ela tira de você o senso do irreal. Desilusão. Se tinha uma ilusão, acabou. Ela coloca os seus pés na terra, ela te lança na realidade. O momento dessa queda é dolorido, mas é benéfico. Você começa a agir dentro de uma realidade. E para terminar, celebre não pelos anos que você completa, mas por aquilo que você faz nos anos que Deus te deu. Faz uma retrospectiva da tua vida aí. E pensa no que você fez em todos esses anos que Deus te deu. Foi ruim? Dá para mudar daqui para frente. Você tem muito mais anos pela frente ainda. Foi bom? Dá para melhorar. Foi excelente? Dá para igualar. Celebre pelas vezes que o teu dia a dia se tornou uma celebração da vida que Deus te deu. Não é bom isso? Quando você encontra com uma pessoa e você fica alegre, fala assim, pô, caramba, que bom que eu encontrei com essa pessoa, cara. Tem um ditado que diz assim, 2 amigos e uma tarde livre é o paraíso. Meu irmão, tem uma coisa melhor, sabe? É uma coisa tão pequena, encontrar com um amigo e ter uma tarde, uma manhã, uma noite. Sabe, a gente vive tanta coisa pesada, tanta coisa ruim, que os nossos olhos têm que estar voltados para aquilo que Deus planejou para nós, que é uma vida em abundância. Não no sentido de todo mundo ter que prosperar absurdamente, mas de ter um momento onde a celebração da vida ela é completamente aproveitada por mim e por você, ainda que seja uma vez no mês, ainda que seja 2 vezes no mês, mas vá praticando isso, porque vai chegar um dia que a prática vai trazer a perfeição. Vai chegar um dia que você vai começar a viver sabendo que cada momento que você vive é um momento de celebração da vida, porque você está vivo. Não é porque você ganhou isso ou ganhou aquilo. Se ganhou isso, ganhou aquilo, é ótimo, maravilhoso, é um bônus. Mas porque você está vivo. Amém?